Disciplina. Com certeza você já escutou muito essa palavra, mas será que você realmente entende como ela funciona? Nós escutamos muito essa palavra ao longo da nossa vida, seja na internet, na televisão ou dos nossos pais. A disciplina é simplesmente o ato de fazer o que precisa ser feito, mesmo que não tenhamos vontade. Mas se é tão simples assim, por que é tão difícil manter a disciplina? Por que tentamos passar horas estudando e não conseguimos manter esse ritmo por muito tempo? Por que tentamos largar os nossos vícios e não conseguimos, mesmo tentando várias e várias vezes? É porque ela não é uma simples palavra que um coach está dizendo por aí, que nós não conseguimos porque não queremos largar os nossos vícios e não queremos sair da nossa zona de conforto. E hoje veremos como de fato manter a disciplina. E depois que você ver esse vídeo, você não vai precisar mais assistir nenhum vídeo sobre como manter a disciplina ou como mudar os seus hábitos. Mas primeiro nós precisamos entender por que você faz o que você faz hoje e não faz o que você deveria fazer para se tornar uma pessoa melhor e mais produtiva. Para começar, primeiro precisamos entender como funciona o nosso sistema de recompensa. Se viermos no Google e pesquisarmos o que é o sistema de recompensa, nós vamos descobrir que a dopamina é o principal neurotransmissor responsável pelo nosso prazer e felicidade. E não somente isso, ela também é responsável pelo aumento de motivação e aprendizagem. E eu quero que você guarde essa informação. Muito provavelmente, se a gente vier pesquisar no YouTube sobre dopamina, a gente vai encontrar vários vídeos falando de certa forma como a dopamina sempre vai tender a gente deixar viciado em coisas como o TikTok ou simplesmente ficar rolando o feed do YouTube, já que essas plataformas são criadas para deixar você preso nela o máximo de tempo possível. O YouTube, por exemplo, você vai te sugerir um vídeo no horário que você está acostumado a assistir a um determinado tipo de conteúdo, para que você nunca saia de dentro do YouTube e ficar sempre consumindo um conteúdo que você não precisa, mais e mais vezes. A mesma coisa acontece com o TikTok e o Instagram e o Facebook, já que essas empresas investem milhões e milhões de dólares em formas de manter o usuário preso dentro dela pelo maior tempo possível. E realmente eles estão certos. Mas tem uma coisa que eu não concordo que eles falam, que é sobre fazer o jejum de dopamina para resolver os nossos problemas e vícios. Eu, Eslen Delanogari, uso esse termo pra chamar a atenção pra caralho de todo mundo, porque é um termo polêmico. Ele é polêmico ou equivocado? Ele é equivocado e se tornou polêmico por ser equivocado. Exato. Assim como grande parte das coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu falo, pô, você tem que fazer um jejum de dopamina, você tem que parar de beber álcool o dia inteiro, parar de fumar, parar de estupir o seu sistema dopaminérgico de substâncias nocivas, eu tô tentando chamar a atenção, cara, não das pessoas que já sabem disso, eu tô tentando chamar a atenção de um adolescente que não tem noção do que é isso, que às vezes acha porque todos os amiguinhos estão usando álcool e fumando cigarro, é normal usar álcool e fumar cigarro. Eu quero que ele me olhe, eu quero que ele me escute. Então eu resolvi fazer isso, eu resolvi falar ano passado muito sobre isso, e aí eu nem sabia, bicho, mas tem um cara do Vale do Silício, que inclusive eu atendi um paciente uma vez, um cara muito grande, a nível mundial, assim, e ele foi paciente de um cara desses aí lá do Vale do Silício, que parece que sugeriu pra ele ficar no escuro, inclusive, pra fazer esse jejum de dopamina. Ficar no escuro. No escuro a partir das 18, sei lá. Não. O dia inteiro. No quarto escuro. Pra não ter qualquer tipo de contato com tela, luz, qualquer coisa assim. Deve ter tido uma ansiedade forte, né? Você deprime uma pessoa assim. Cara, você... Sei lá, velho. Deve ter até dano físico se deixar uma pessoa o dia inteiro no escuro. Isso não é jejum de dopamina. Talvez é o que eles falam. Quando eu chamei a atenção, eu gostaria só de chamar a atenção do público para a ideia de que, cara, toma muito cuidado aonde você está expondo o seu sistema de recompensa, os seus sistemas de reforços, porque ele satura. Então você pode acabar perdendo Pega, por exemplo, uma pessoa que usa cocaína. Uma pessoa que usa cocaína de forma... Começa por bobeira, começa não sei o quê. Ela consegue... Os receptores de dopamina, principalmente D2 no estriado, eles sofrem um processo de down regulation. Isto é, reduz o número de receptores. Agora imagina você usa um celular só pra ver bobagens por muitas e muitas horas todos os dias. Bebe refrigerante, come chocolate e tudo mais que é entupido de açúcar. E muitas outras coisas. Ou seja, você está recebendo altas doses de dopamina todos os dias. E do nada você resolve cortar isso. Sinto lhe informar, mas a única coisa que você vai conseguir é ficar estressado e deprimido. Porque você saiu de um extremo e foi para o outro. Sendo que você deveria buscar o equilíbrio entre dopamina e dor. Buscar o equilíbrio entre dopamina e dor é basicamente começar a fazer as coisas que você considera difíceis. Como estudar, fazer atividades físicas ou simplesmente ir no banheiro sem levar o celular. Quando recebemos altas doses de dopamina diariamente, o nosso cérebro começa a ficar mimado. Quando você tenta fazer uma atividade que você não tem uma recompensa dopaminérgica de forma imediata, você simplesmente larga essa atividade que você considera difícil e volta a mexer no celular. E esse ato de não conseguir manter o foco por pelo menos 30 minutos, por exemplo, a longo prazo vai minar qualquer chance de sucesso que você possa ter na vida. Outro fator que faz com que você não consiga fazer atividades difíceis, que você vai ter uma recompensa dopaminérgica a longo prazo, é a motivação.
evolução. E ela também está relacionada com os nossos hábitos de aprendizagem. Para exemplificar isso, tem um experimento que ficou bastante famoso por explicar de forma bastante simples como funciona o nosso sistema de recompensa e que você talvez já tenha conhecido, que é qual o seu suco. Um cientista pegou um macaco e treinou ele em várias coisas, dentre elas a sentar em uma cadeira e apertar botões, e ensinou também a usar uma mamadeira na qual continha suco de laranja. Os macacos, assim como a gente, gostam bastante de coisas doces, como suco e chocolate. O experimento se deu da seguinte forma: o macaco ficava em uma sala escura com um eletrodo na cabeça para registrar sua atividade cerebral. A luz da sala acendia e uma rampa descia com a mamadeira, e o macaco então tomava o suco de laranja. O cientista percebeu que toda vez que o macaco tomava o suco de laranja, o macaco tinha uma resposta dopaminérgica no cérebro. Depois de algumas vezes o macaco repetindo esse processo, o macaco aprendeu que toda vez que ele apertasse o botão, ele ia receber o suco de laranja. O macaco então passou a fazer isso de forma automática, ou seja, toda vez que ele queria o suco de laranja, ele se sentia motivado a apertar o botão e tomar o suco. O cientista então passou a fazer outro experimento. Toda vez que o macaco apertava o botão, nem sempre ele recebia o suco de laranja, ou seja, o macaco então passou a perceber que existia a possibilidade de receber o suco de laranja. Existia o e se. E aconteceu uma coisa bem interessante quando o macaco recebia o suco de laranja. Ele recebia uma resposta dopaminérgica muito mais forte do que no primeiro experimento. E cada vez que o cientista ia abaixando a possibilidade do macaco receber o suco de laranja, mais forte era a resposta dopaminérgica. Isso nos faz lembrar de um vício que os seres humanos também têm, relacionado a probabilidades. O cientista percebeu uma coisa ainda mais interessante depois, que quando o macaco apertava o botão e a luz da sala escura acendia, o macaco tinha uma liberação de dopamina. E isso nos diz uma coisa muito interessante, que não só a conclusão do ato libera dopamina, mas também o que antecede o ato, a preparação. E isso acontece com a gente também. Vamos supor que você está indo numa pizzaria, você imagina o gosto da pizza, o sabor, o cheiro, e nesse momento você tem uma liberação de dopamina muito mais forte do que quando você termina de comer a pizza, que é a conclusão do ato. Isso se repete em vários momentos da nossa vida. E assim como um macaco, nós aprendemos, e a depender da atividade, nós temos estímulos diferentes. Isso faz com que a gente aprenda coisas rápidas ou devagar, crie hábitos rápidos ou devagar. Também faz com que tenhamos motivação para fazer certas coisas enquanto outras não. E agora que a gente já entendeu um pouco sobre como funciona o nosso cérebro e o nosso sistema de recompensa, está na hora de começarmos a entender como de fato mudar os nossos hábitos. O ambiente, para variar, olha ele aí de novo, é capaz de modular bastante e proteger você contra o uso de substância. Como é que ela fez isso? Ela percebeu, quando você joga macacos dentro de uma jaula ou dentro de um zoológico, que é a jaula grande, né, que tem árvores e pneus, etc., você deixa como se fosse um mini habitat natural dos bichos. Uma representação ali. Porque isso é só um parênteses dentro disso. Vamos lá. Muitos estudos feitos com droga em roedor, eles eram muito equivocados antes, porque os caras pegavam o quê? Deixavam o roedor sozinho, dias numa gaiola, e aí dava uma droga e viu que o roedor usava a droga. Porra! Isso até um humano vai fazer, pô. Bota o cara sozinho, encerrado num quarto por 5 meses e dá um álcool pra ele, dá cocaína, o cara, só o que sobrou, não tem mais nada perto. Aí os pesquisadores... Não tem novas experiências, né? Os pesquisadores começaram a perceber que se você bota uma fêmea, se você bota uma rodinha de correr... Aí ele vai ter outras opções. Bota comida, mais tipos de comida, bota uma água açucarada, ele meio que dilui aquela... Ele corre, aí usa menos droga... E esse é o jogo legal, cara. E isso vai muitas vezes contra essa ideia do jejum de dopamina do Vale do Silício. Porque esse jejum de dopamina do Vale do Silício, que os caras querem deixar os negros no escuro... É a privação total. Cara, você pode fazer o cara ter uma puta de uma compulsão por droga. Agora digamos que você vive em um país com políticos corruptos, criminalidade alta, baixa eficiência dos serviços públicos, altos impostos, inflação alta e uma educação que te transforma em um analfabeto funcional e não te abre muitas portas para oportunidades de emprego que vão te possibilitar um salário decente. Diante de um cenário desse, tudo corrobora para que você seja um viciado em hábitos de prazer instantâneo. Para fugir dessa realidade e para fugir disso tudo, nós precisamos criar o nosso próprio sistema, ou bolha, ou como você querer chamar, ignorando o que não pode ser controlado e dando prioridade para o que você pode controlar. Isso vai de contra com os princípios estoicos, mas vamos deixar isso para outro vídeo. Para começar, precisamos substituir os nossos hábitos ruins por hábitos que você julga positivos e importantes para o seu crescimento pessoal. E com certeza você já escutou isso de vários influenciadores, isso não é nenhuma novidade. Muitos deles falam que é fácil, que basta ter força de vontade, que basta ter um mindset vencedor, e que nós não conseguimos porque não queremos largar os nossos vícios. Nós também vemos vídeos motivacionais e, como o nome sugere, eles nos motivam, e começamos a imaginar nós alcançando nossas metas, como viagens, uma casa bonita e um carro bacana, e daí sentamos
na cadeira e dizemos que agora vamos estudar 2 horas seguidas, sem parar, porque queremos alcançar nossas metas no futuro. Só que quando a motivação acaba, e ela acaba rápido, nós vemos aquela atividade de ficar 2 horas sentado estudando, deixa de ser interessante. E a gente procura outra coisa pra fazer. Ou volta a ver outro vídeo motivacional, um após o outro, entrando em um ciclo sem fim. E tentar mudar os nossos hábitos de forma drástica, como passar 2 horas seguidas estudando, e nunca mais comer nenhum tipo de besteira. Só que nós não conseguimos fazer isso por muito tempo. E começamos a nos sentirmos mal, porque nos sentimos inferior às outras pessoas, por não conseguir fazer uma coisa que nós estamos julgando ser simples. Só que não é tão simples assim. Mudar os hábitos é difícil, e esse tipo de coisa não funciona a longo prazo. Vamos supor que você come pizza e bebe refrigerante todos os dias. Nesse momento, seu cérebro já entende esse hábito como algo padrão, algo normal. Você chega em casa do trabalho e pede uma pizza e uma Coca-Cola. Só que aí você resolve cortar esse hábito e decide que nunca mais vai comer pizza. Só que com o passar dos dias, você vai ficando com uma vontade cada vez mais intensa de comer pizza. Parabéns, nesse momento você está com abstinência. Só que em vez de tirar a pizza completamente da sua alimentação, você pode simplesmente diminuir a quantia que você come durante as semanas e colocar outros alimentos na alimentação igualmente deliciosos e mais saudáveis e mais nutritivos. Com o passar do tempo, a pizza vai deixar de ser tão interessante. A mesma coisa acontece com ir à academia. Você não vai chegar na academia pegando pesos pesados. Você vai começar com os pesos mais leves e ao longo do tempo progredindo a carga. Você vai se desenvolver com o passar do tempo. E nunca se esqueça de aproveitar a jornada e não a chegada. Mas agora eu quero trazer um questionamento. Se pararmos de buscar a dopamina o tempo todo para nos sentirmos felizes e buscarmos os desafios e fazer coisas difíceis, significa que não vamos mais sentir prazer e nem felicidade? Muito pelo contrário. A região do nosso cérebro onde ficam os sensores de dopamina é do lado da região que é responsável pela formação de hábito. Vamos usar o exemplo da pizza novamente. Quando você come uma pizza, você tem uma liberação de dopamina muito rápido. Com isso, o seu cérebro entende que essa é uma ação prazerosa, que te deixa feliz. Isso faz com que o seu cérebro aprenda rápido. E quanto mais você faz esse hábito, mais você se sente motivado a fazer de novo e de novo. Agora vamos supor que você vai à academia. No começo vai ser muito ruim mesmo. Você vai ficar triste e nem um pouco feliz, e até estressado. Só que conforme você vai mantendo a disciplina na academia e vai conseguindo atingir suas metas e objetivos, você vai tendo pequenas doses de dopamina sendo liberadas. E com o passar do tempo, você vai se sentir cada vez mais motivado a ir à academia. Parabéns! Nesse momento, você trocou um hábito ruim por um hábito bom. Agora, para encerrar o vídeo, eu quero contar algo que eu fiz para resolver o meu vício em redes sociais. Alguns meses atrás, passava de 10 a 12 horas no celular, todo dia. E quando chegava no final do dia, eu só sentia aquela culpa de não ter conseguido fazer nada de produtivo no dia. Eu ficava vendo vídeos motivacionais para tentar conseguir fazer as coisas, mas no final nunca dava certo. Quando eu começava a fazer algo de produtivo, logo batia aquela vontade de voltar pro celular. Foi então que eu resolvi mudar de estratégia. Em vez de ficar 1 hora inteira lendo um livro, que por si só é uma atividade chata, eu comecei a dividir essa 1 hora em partes menores, para fazer sessões de leitura de 15 a 20 minutos, e fazendo intervalos de 7 a 10 minutos. Aí nessas pausas, eu me dava uma pequena recompensa, como comer algum chocolate ou mexer um pouco no celular mesmo. Quando eu começava a ler, eu sentia uma vontade muito intensa de voltar a mexer no celular, ou fazer qualquer outra coisa. Só que em vez de largar o livro, eu parava de ler, respirava fundo e esperava essa vontade passar e voltava a ler. No começo, meu cérebro não era acostumado a ler. Eu mal conseguia ler 4 páginas direito no dia. Só que em contrapartida, eu ainda usava muito o celular. Só que em vez de me sentir culpado por passar muito tempo no celular, eu parei de prestar atenção em quanto tempo eu estava focado no celular e comecei a prestar atenção no meu progresso da leitura, em quantas páginas eu conseguia ler e o que eu estava aprendendo. Em vez de focar nos meus fracassos, eu comecei a focar nos pequenos sucessos. Isso fez com que eu tivesse uma rotina de leitura consistente e me fez sentir cada vez mais motivado a continuar a ler. Hoje eu já consigo ler por um tempo muito maior, sem fazer pausas. E assim eu fiz para aprender outras coisas também. Então, para resumir, pare de focar nos seus fracassos e comece a celebrar suas pequenas conquistas, mesmo que seja ler mais de 4 páginas de um livro por dia. E quando você estiver tentando fazer algum hábito produtivo, é lógico que o seu cérebro vai tentar desviar sua atenção para fazer outra coisa que vai te dar dopamina rápido. Mas o segredo é respirar fundo e esperar essa vontade passar. Nem sempre você vai conseguir no começo, mas com o passar do tempo e prática, você vai conseguir deixar tudo isso para trás. E lembre-se, nosso cérebro é plástico, não no sentido literal, mas no sentido de aprendizagem. Quando a gente nasce, a gente não sabe falar e nem andar. E quando a gente começou a andar e falar, isso era mais difícil. E com o passar do tempo, isso se tornou fácil. A mesma coisa é para disciplina. Para manter a disciplina no começo vai ser muito difícil, mas com o passar do tempo e prática, vai se tornar cada vez mais fácil. Você vai começar a fazer isso no modo automático, que nem dirigir, por exemplo. Bom, e esse vídeo chegou ao final, e até o próximo vídeo. E se você quiser saber como estudar melhor e saber como o seu cérebro funciona em relação aos estudos, é só assistir esse vídeo.